Olá, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Para quem está conosco ao vivo, estou entrando aqui alguns minutinhos antes. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. Sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura de hoje, o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje é o nosso dia de número 315 e nós iremos ler o livro do profeta Naum. Sempre na leitura inicial de um livro, eu trago para vocês a visão panorâmica, o que vem por aí, né? O que podemos esperar do livro do profeta Naum. Um livro bem pequeno, conciso, porém tem uma mensagem importante e nós vamos ler após uma oração que eu vou fazer. Antes, não esqueça de deixar aí o seu nome, o seu comentário, apesar de ter entrado um pouquinho antes, já tem gente aí ao vivo, que bacana, muito legal. Os demais, assim que forem entrando, vão assistindo e acompanhando a gravação. Senhor Deus e Pai, louvamos, agradecemos ao Senhor, louvamos ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso, bondoso e fiel. Apesar de ser um Deus irado, como nós temos visto e vamos ler hoje, a ira do Senhor mostra a sua fidelidade. A ira do Senhor não é sem motivo e sem causa. E, de contrapartida, balanceada, nós vemos a misericórdia, o amor, a graça sendo revelada aos que se arrependem, aqueles que o buscam, aqueles que esperam em Ti. E nós esperamos em Ti, Senhor. Te agradecemos por esse encontro, por esse momento. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, já eu coloco a Bíblia na tela para a gente ler juntos. Já deixa aí a sua aberta em Naum, no capítulo 1, onde nós vamos iniciar já. Antes, vamos conversar aqui um pouquinho sobre este livro. Bom, nós vamos perceber que o livro do profeta Naum narra Deus subjugando a Assíria, um povo inimigo, e resgatando o seu povo que estava sendo oprimido por este povo inimigo, em específico os assírios. A mensagem do profeta Naum, ela foi uma mensagem muito severa para os inimigos, no caso, para os assírios que estavam oprimindo o seu povo. Porém, para o povo de Israel, o povo de Judá, especificamente falando, foi uma mensagem de esperança. Então, o que para uns, que são os inimigos, foi uma mensagem severa, que a ira de Deus se revelaria, se manifestaria contra eles, para o povo de Deus foi uma mensagem de esperança, porque eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo e já não aguentavam mais aquela situação naturalmente, né? Bom, acreditamos que o livro foi escrito pelo profeta Naum. Não há muitas comprovações, mas uma suposição bem firme podemos aplicar aqui, e de acordo com os textos, porque começa falando que o livro é a visão do profeta Naum, mas não há informação clara de que ele tinha sido o autor do livro. Então, como eu tenho dito para vocês, aquilo que a Bíblia não fala com clareza, não podemos afirmar com certeza, mas podemos supor que foi ele que escreveu esse livro. E a mensagem do profeta Naum, ela é semelhante à mensagem de Jonas. Por quê? Jonas, ele pregou contra os assírios e, especificamente falando, a cidade de Nínive. Porém, os ninivitas, no tempo de Jonas, tinham se arrependido, lembram? Eles tinham se arrependido do seu pecado e, por isso, o Senhor não destruiu a cidade. Porém, com o passar do tempo, os ninivitas se rebelaram, mais uma vez, né? Se rebelaram contra o Senhor e passaram, inclusive, a ser, mais uma vez, o inimigo do povo de Deus. Então, como os seus líderes voltaram a praticar os atos perversos diante do Senhor, Deus chama o profeta Naum, para reafirmar que aquele juízo que já tinha até sido anunciado, em breve iria ser executado contra aquele povo. Então, Naum, ele traz a mensagem para o mesmo povo que Jonas trouxe a mensagem. A datação do livro, mais ou menos quando ele foi escrito, nós conseguimos afirmar que esse livro foi escrito em torno de 663 anos
antes de Cristo, 663 a 612, por dois eventos narrados que aparecem na datação histórica neste ano. Por isso nós podemos afirmar, por exemplo, o que aconteceu por volta de 663 anos antes de Cristo, tá? Atenção a isso. A conquista do rei Tebas, que aconteceu neste tempo, e o anúncio da destruição dos ninivitas, de que aquilo era uma coisa certa. Então, como isso aconteceu por volta de 663 a 612, essa conquista deste rei conquistando a terra dos assírios, coisa que Naum anunciou, então nós conseguimos entender que foi mais ou menos essa data. Traduzindo aqui de uma forma melhor. Naum anuncia que os assírios iriam perder uma batalha. A datação da história aponta que isso realmente aconteceu, que quem conquistou foi o rei Tebas, mais ou menos neste ano, 660 a 612 anos antes de Cristo, tá? Então nós temos aí uma datação para validar o escrito do livro do profeta Naum. Um contexto histórico. A cidade de Nínive era a capital da Síria e ficava a cerca de 350 quilômetros ao norte de Bagdá, hoje a atual capital do Iraque. Deixa eu ver aqui, eu acho que está muito alto o microfone. Vou fazer um ajuste aqui. Ah, tá. Estava em 100%. Normalmente eu uso em 80%. Então, no tempo de Naum, Israel e Judá tinham passado por uma longa e profunda aflição na mão desses assírios. A Síria, que era a capital de Nínive, como vocês estão entendendo aqui. O rei Jeú, que era o rei de Israel nesse tempo, pagava tributo para os assírios. Desde o reinado de Salmaneser, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, Salmaneser, ele já tinha que pagar esse tributo para os assírios, devido a um acordo. Então, muitos anos se passam, vem o rei Jeú, no tempo em que o profeta Naum está pregando, isso está acontecendo neste momento. Só que os assírios, eles eram opressores. E como eu já falei para vocês, a forma deles lidar com os inimigos era uma forma muito cruel, muito cruel. Praticavam decapitação, empalação, arrancava a pele do inimigo, enfim, eram marchas, vamos dizer assim, muito cruéis. Desculpe. E o povo vinha sendo oprimido. Então, muitas vezes, na bem da verdade, o Senhor permitia isso, como vocês sabem, por causa do pecado do povo. Isaías, capítulo 10, fala, inclusive, que essa era a vara da ira. Isaías dizia, o Senhor os repreenderá com a vara da sua ira. Qual é a vara que Deus usava para repreender o povo? Um povo inimigo. Então, muitas vezes o povo assírio foi usado como uma vara para revelar a ira do Senhor para um povo que estava longe dele, um povo que estava em pecado. Bom, qual o propósito da mensagem do profeta Naum para o povo naquele tempo e para nós? Qual o propósito desse livro estar escrito? Nós enxergamos aqui no livro duas mensagens principais. Primeira mensagem, juízo, e a segunda mensagem falando do Deus protetor, o Deus guerreiro e o Deus protetor. Mensagem de juízo é o principal tema do livro do profeta Naum. Nós vemos que um juízo é iminente, e no caso aqui, o juízo seria exercido contra o povo de Nínive. E através desse juízo que o Senhor iria exercer contra o povo de Nínive, então aconteceria uma salvação. Deus salvaria o seu povo das mãos dos ninivitas. O Senhor iria se vingar dos ninivitas, os assírios, e da mesma forma que eles maltratavam seus inimigos, então o Senhor também ia permitir que eles seriam maltratados da mesma forma, do mesmo jeito. Assim como os assírios, eles maltratavam os seus inimigos, assim como os assírios, eles eram conhecidos por dispersar os seus cativos, mandar embora, exilar para outras terras, obrigando eles a ir embora de forma brutal. Então, da mesma forma, Deus irá enviar um destruidor, vai levantar um destruidor
nós vamos ler isso no capítulo 2, que vai fazer a mesma coisa com eles, vai dispersá-los, vai mandar eles embora da própria terra deles. Seria a forma que o Senhor se vingaria do que eles estavam fazendo com o povo de Deus. A fama, né, que a Síria tinha de derramar muito sangue, de empilhar os seus cadáveres, os seus adversários, o Senhor iria transformar isso como um castigo para eles. Da mesma forma, a cidade de Nínive, ela vai ficar toda ensanguentada e cadáveres aos montes, pilhas e pilhas de cadáveres espalhados pela cidade. É uma forma que o Senhor iria se vingar deles ali. Assim como a Síria, diz até a Bíblia, né, que o inimigo arrancaria Israel como um figo maduro, arrancaria como um figo maduro para o devorar. Isso estava anunciado já em Isaías capítulo 28. E os inimigos fizeram isso realmente com o povo de Israel. Mas da mesma forma, o Senhor também faria com os assírios, com Nínive, capital da Assíria. Nós vamos ver isso acontecendo aqui. Então a primeira mensagem é juízo. A segunda mensagem, Deus é um Deus guerreiro, é um Deus protetor. O caráter de Deus retratado aqui como um Deus guerreiro, como um Deus protetor, mostra o seguinte, que a sua força, ela traz juízo. Deus, ele tem um caráter de ser um Deus protetor. Então, por isso, a força dele revelada exerce juízo contra os seus inimigos. Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que se ira, mas é um Deus que se ira também contra os seus inimigos. Então nós vemos o caráter do Senhor sendo balanceado, vamos dizer assim, quando por um lado ele mostra a sua ira, mas por outro lado ele é um Deus compassivo, ele é um Deus paciente, ele é um Deus grande em poder, ele é um Deus grande em bondade. Nós encontramos isso no caráter de Deus aqui. Ele é um Deus que se vinga, claro, dos seus inimigos, mas de forma coerente para que ele possa também zelar pelo seu povo, zelar pela sua palavra e mostrar assim então a sua bondade. Só que é o seguinte, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, não é como a compaixão, a misericórdia de um vovô, de uma vovó, que muitas vezes é uma compaixão cega, né? Já viu como é o vovô e a vovó? O netinho pode fazer o que for. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vovô e a vovó chegam a um estado, né? A uma idade, normalmente, onde que já viveu muito, aceita de tudo, não implica com mais nada, né? O netinho tá aprontando ali e o vovô tá passando a mão na cabeça. Deus não é assim. Ele é um Deus zeloso, bondoso, misericordioso, mas para com aqueles que nele se refugiam. E nós vamos ver isso aqui já no capítulo 1, versículo 7. Já a gente vai ler junto. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Então, o Senhor é bom, ele é uma fortaleza para os dias de dificuldade, mas para os que confiam nele, para os que se arrependem do mal. Nínive se arrependeu do mal, então o Senhor também não destruiu a cidade. Como eles mais para frente voltaram às práticas e não se arrependeram coisíssima nenhuma, então o Senhor vai exercer juízo. A gente precisa ficar atento nisso. E isso acaba contribuindo para a Bíblia inteira, como eu sempre falo, de que forma esse livro contribui para a Bíblia toda. Contribui porque nos dá uma excelente visão do Deus que é justo, mantém os seus padrões morais em absoluto e traz sempre também esperança para um povo desprezado, para um povo oprimido. Naum também nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido, mesmo quando estamos muito desesperançados, como o povo estava, muito oprimido por esse inimigo cruel, nós podemos aguardar que o Senhor vai enviar socorro de alguma forma. Nós podemos ter a certeza que o Senhor é um Deus guerreiro e que zela pelos seus. Então sejamos dele, né? Pertençamos a ele, porque ele zela e protege os seus. Tá certo? Vou começar a leitura aqui, capítulo 1. Então, antes da leitura, vamos fazer uma declaração. Faça uma declaração pública. Coloque aí, ó. Eu pertenço
ao Senhor. Você pertence a Ele? Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Se você quiser aumentar, aumente. Coloque aí, pertenço ao Senhor que é bom, ao Senhor que é fiel, que é misericordioso. Então, entenda isso. O Senhor é bom para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que pertencem a Ele. Tá certo? Vou colocar a Bíblia aqui. Naum capítulo 1, versículo 1. Vamos à leitura. O peso de Nínive. Então, o que pesa contra Nínive? O livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalece em Bazã, e o Carmelo e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem, a terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Então destaque esse versículo aí para você. Ó. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Mas, com uma inundação transbordante, ele dará um fim absoluto ao seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que imaginas vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez, ainda que eles perdi aqui. Versículo 9. Que imaginas vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez. Versículo 10. Ainda que eles se entrelacem como espinhos e se encham de bebida como bêbados, serão devorados como palha seca. Há um que saiu de ti e que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso, um do inimigo, poderia ser qualquer um dos reis assírios. Assim diz o Senhor: embora sejam quietos e em grande número, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Ainda que eu tenha te afligido, não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os seus laços. E o Senhor deu ordem a teu respeito, que não haja mais linhagem do teu nome da casa de teus deuses. Exterminarei a imagem de escultura e a imagem de fundição, e farei a tua sepultura, pois és vil. Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas, do que anuncia a paz. Ó Judá, guarda as tuas festas solenes e cumpre os teus votos, pois o perverso não passará mais por ti, ele é inteiramente exterminado. Então, uma mensagem de juízo contra os inimigos e uma mensagem de esperança para o povo de Israel. Capítulo 2. Aquele que está em pedaços subiu diante de tua face. Guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os teus lombos e fortifica muito o teu poder. Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel, porque os saqueadores despojaram os despojaram e arruinaram os seus ramos de videira. O escudo dos seus fortes homens serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os pinheiros serão terrivelmente
abalados. Essa narrativa aqui narra um cenário de guerra, né? Os escudos vermelhos, cheios de sangue, a roupa toda manchada de sangue, toda vermelha. Versículo 4. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas e eles correrão como relâmpagos. Ele recontará os seus valentes, mas tropeçarão em sua caminhada. Eles se apressarão para chegar ao seu muro, e a defesa será preparada. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. E Uzabe será levada cativa, conduzida para cima, e as suas severas a acompanharão. E as suas servas, Uzabe será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas acompanharão, com voz como a de pombas, batendo em seus peitos. Mas Nínive é como um tanque antigo de águas, porém, elas agora vazarão. Parai, parai, eles clamarão, mas ninguém olhará para trás. Levai a prata, levai o ouro, pois não há fim para a provisão. Glória de toda a mobília agradável. Ela está vazia, esgotada e devastada. Os corações derreteram-se, os joelhos tremem. Muita dor há em todos os lombos, e os rostos de todos eles se empalidecem. Onde está a habitação dos leões, e o lugar onde alimentam-se os leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os fizesse ter medo? O leão despedaçava o suficiente para os seus filhotes, e estrangulava para as suas leoas, e enchia as suas cavernas de presas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça as suas carruagens, e a sua espada devorará, e a espada devorará os teus leãozinhos. Eliminarei a tua presa da terra, e a voz dos teus mensageiros não será mais ouvida. Capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite, o barulho de um ruído das rodas, do galopar dos cavalos e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente e a lança cintilante, e há uma multidão de mortos e um grande número de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão das prostituições, da prostituta formosa, a amante das feiticeiras, que vendeu nações através das suas prostituições e famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti abominável imundície, e farei de ti vil, e te colocarei como espetáculo. E acontecerá que todos que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem a lamentará? Onde eu procurarei consoladores por ti? Então, a profecia anuncia juízo contra Nínive, e um juízo total. Ninguém nem lamentaria mais, a cidade seria totalmente destruída e ensanguentada. Juízo contra Nínive, esperança para o povo de Israel. Versículo 8. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre os rios, que tinha as águas ao redor, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e era infinita. Put e Líbia foram teu socorro. Todavia foi levado em cativeiro. Seus jovens filhos também foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, e lançaram sorte sobre os seus homens nobres, e todos os seus grandes homens foram acorrentados. Tu também serás embriagada, e te esconderás, também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti é como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos seus inimigos. O fogo devorará os seus ferrolhos. Quando fala é como mulheres, é como se estivesse diminuindo o poder militar. O exército normalmente naquela época, né?
era composto por homens. Então, quando fala o teu povo é como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, o fogo devorará os seus ferrolhos, é que realmente o exército deles seria muito enfraquecido. Recolhe as tuas águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, faça forte os tijolos, o fogo te devorará, a espada te exterminará, ela te consumirá como a lagarta verde, multiplica-te como a lagarta verde, multiplica-te como as locustas. Multiplicastes os teus comerciantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará para longe. Locusta é o gafanhoto, tá? Os teus coroados são como as locustas, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas cercas, percebe? São cercas nos dias de frio. Mas, quando o sol nasce, fogem para longe, e não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, e os teus nobres habitarão no pó. O teu povo se espalha pelos montes, e não há homem para reuni-los. Não há cura para a tua chaga. O teu ferimento é doloroso. Todos os que ouvem a tua fama baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, você não foi mal com muita gente? Sobre quem você não foi mal? Pois bem, todos esses baterão palma para a sua derrota. Bom, gente, é um livro que assim não tem muito que ficar interpretando a leitura, porque é uma profecia única e pontual. Profecia contra Nínive, os assírios, inimigo de Israel, e também uma mensagem de esperança para o povo que estava sendo oprimido naquele tempo. Tá bom? Assim concluímos mais um livro. Amanhã nós temos um livro novo, uma visão panorâmica nova, e estamos caminhando para o final do nosso plano de leitura bíblica anual. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.